Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre fanfics que viraram livros ruins graças aos seus estrangeirismos e tradutores utilizados no lançamento desses livros. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio. Esse episódio, como muitos outros, foi sugerido pela Sally, e hoje nós vamos tentar entender o que levou alguns escritores a fazerem esses estrangeirismos, ou o famoso tradutês, que nós encontramos em alguns livros de alguns nichos, principalmente os nichos dos romances do CEO, eróticos e republicações de fanfics como se fossem originais. Essas narrações barra diálogos são capazes de fazer com que a nossa cabeça dê um nó, de tão não naturais que são esses textos para nós leitores brasileiros. E no meio disso, nós também vamos tentar dialogar sobre o quão é importante que isso comece a mudar para ontem. Mas antes de tudo isso, eu vou deixar que a convidada da noite se apresente. Ana, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal ouvinte aí do Entre Sumários. Eu sou a Ana Martino, sou escritora, sou editora da Dame Blanche, que trabalha com ficção especulativa, sou tradutora em inglês, português e francês, português, e também sou co-host de um outro podcast de literatura, que é o Eis a Questão, que fica no guarda-chuva do Os 12 Trabalhos do Escritor. E eu sou do tempo da fanfic selvagem, então eu estou aqui preparada para tentar explicar um pouco ou tentar justificar um pouco de onde vem esse síndrome de tradutor, síndrome de estrangeirismo, né, que nos avassala tanto. Ok, Sally, você quer explicar o porquê que você escolheu esse tema? Eu escolhi esse tema porque eu fiquei irritada. Eu leio muito livro e eu leio muitos livros em inglês. E quando eu vou ler um livro em português, eu começo a ler ele e eu começo a ver que ele está escrito em inglês, na verdade, e isso me deixa muito frustrada, porque não é o que eu estou procurando, sabe? E não é o que eu espero de um autor nacional. E é uma coisa que eu comecei a notar que acontece com muita recorrência quando eu vou ler, tipo, um livro aleatório no Kindle Unlimited, sabe? Então, é uma coisa que acontece principalmente com autores independentes ou com editoras menores, tipo editoras de fanfic. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso para que os revisores freelance e esses autores e revisores que trabalham com essas editoras menores comecem a se atentar para isso, porque dá para ser evitado, sabe? É uma coisa que me frustra, dá vontade de pegar e chegar assim, pelo amor de Deus, deixa eu revisar isso aqui de graça. só deixa eu arrumar esse negócio aqui, porque não faz sentido assim, tipo uns verbos to be, assim, sabe? A construção do português é muito diferente da do inglês e eu acho que como muitos autores leem muito, consomem muito conteúdo em inglês, eles acabam copiando esse tipo de construção do texto e não fica legal, não é legal. Tá certo, então a gente tentou, da minha parte, pelo menos, entrar em contato com duas das editoras cujo trabalho é basicamente republicar fanfics como se elas fossem originais, mas infelizmente não nos responderam a tempo. Então, vocês aguardem até a gente ter outro episódio para, de repente, ser a parte 2 desse, onde a gente fala sobre o lado deles dessa história. Mas enquanto isso não vem, vamos ao de hoje.
Nesse bloco, a gente geralmente costuma fazer recomendações de livros para que vocês leiam, ou de livros para que vocês devem evitar. Mas, ao contrário disso, nós vamos dizer nomes e dar exemplos de livros que nós encontramos ao longo das nossas vidas que apareceram com esse tipo de problema, para que vocês entendam o que exatamente nós estamos falando. Eu geralmente não leio livros desses nichos que eu citei no primeiro bloco, mas esse tipo de problema não é tão difícil de se encontrar assim em outros também. Então, para dar exemplos variados dos tipos de coisas que a gente encontra o verbo perceber escrito como se ele fosse realizar, porque no inglês a gente tem esse termo I don't realize, I didn't realize this. E as pessoas fazem a tradução do realize para perceber ou para realizar. Então a gente encontra frases como eu não realizei isso, ou eu não realizei disso, ou eu não vou realizar aquilo. Que não seria a forma certa de você usar o verbo perceber em português, nem o verbo realizar em português. Me leva bem que eu mesma não consegui empregar isso em uma frase, mas apareceu isso quando eu comecei a pesquisar sobre estrangeirismos na internet, que são facilmente encontrados em livros. Eu mesma não consigo aplicar isso em um texto, mas apareceu isso. Próximo, e um dos mais comentados, o famoso fodidamente, que seria a tradução literal para fucking, certo? Meu bom Deus. Esse é horrível. O Rai, o me Oi. leva bem em hot. É tipo você, o cara falando pra ela, sabe? Seria o write me? Não, seria tipo you take me so well, sabe? Ai, cara, eu preciso ler mais esse tipo de livro. Você precisa ler uns pornozão aí. É, Mas eu tô you total take me por so fora. well. Tipo, você do cara metendo nela, é isso. É isso aí Eu que você nunca tinha ouvido essa frase, mas ok, beleza. Passando para a próxima. O fodendo lindo, que também é uma variação do fucking, mas aí mais para sentido de fucking beautiful, fucking awesome, fucking etc. Outro exemplo, suportar é igual a apoiar. Esse também me dói. Esse dói tanto. Porque a gente, em inglês, tem a presença do verbo, do termo support, que seria apoio para a tradução que a gente tem de português, porém não é o mesmo valor que nós temos em português para a palavra suportar. Então... O suportar que a gente fala em português, né, de aguentar alguém, né? Isso. Mas stand em inglês, I can't stand him, eu não exato, ele. Exato. Mas daí a pessoa, ela quer falar, tipo assim, ela quer falar que, eu apoiei ele, ela fala, eu suportei ele, e tipo... Talvez não seja exatamente isso que você está querendo dizer, mas tudo bem, né? A gente... Outro exemplo que varia desse daí é aquele ela não esteve lá por mim, ou não esteve lá para mim. Que é uma expressão bastante traduzida literalmente do inglês, she wasn't there for me. Que vem dessa história de dar apoio, mas a gente não usa isso comum em português para apresentar apoio. É bem a gente não usa. Tem essa variação também. A próxima é a couldn't care less, que traduzido literalmente vira não poderia me importar menos, mas tem gente que coloca não poderia me relacionar menos. É sério, apareceu isso em um livro. Que talvez fosse a couldn't relate less, but ainda assim é esquisito pra caramba. Não funciona nem em inglês, muito menos em português isso. A expressão eu estou me apaixonando virou estou caindo por ele. Porque em inglês a gente tem I'm falling for you, certo? Certo. Ou I'm falling in love for you. Então, assim, é muito estranho usar eu tô caindo.
Em português, a gente costumava falar, antigamente, né, que você estava caidinho por alguém, É, né? Mas você ou você eu já estava tenho uma tombado. queda por, Você entendeu? teve Então, uma queda por, mas é tipo, você já estava tombado no chão, você não estava Mas caindo. não é tipo, Você já ai, caiu. eu Já é caí isso. por ela. Mas isso Você é muito caiu por estranho, né? ela? Você se jogou no chão por Não. ela? O que aconteceu? Exato. A gente falava que ele estava caidinho ou caído de amor, mas ele não faz, mas o verbo era, né, em outro é termo, às vezes. complicado. É Complicado. bem complicado. Outras coisas que nós encontramos também são nomes ingleses ou americanos ou de outras línguas usados em brasileiros em contextos onde não faz o menor sentido. E aqui, dando exemplos, estou falando de nomes como Liam, Chase, Dinah, Harry, Taylor e etc., com raras exceções, porque a gente sabe que vivendo no Brasil, a gente tem os exemplos loucos aí, é só você procurar no site, no Google, que você vai achar umas histórias malucas de pessoas que batizaram seus filhos como John Lennon da Silva, Steve Harris Costa e o Caçamba 4, mas essas são exceções. Lembrando que o jogador que ganhou a Copa, a Libertadores este ano era o George Washington. John Kennedy, aliás. John Kennedy, É o John John Kennedy. Kennedy. A gente tem essas variações dentro do brasileiro, mas isso são exceções à regra que aparecem em alguns casos familiares. Não é o que a gente está querendo ver em livros nacionais, pelo menos acho eu. Aí vai de opiniões aqui, se tem gente que tá nos ouvindo agora e acha isso normal, Por aí favor, não é. ouçam o programa. Falei e saí correndo. Eu ia dizer que isso não era meu problema, mas tudo bem. Enfim. É importante ressaltar aqui, antes de eu passar para a Célia e para a Ana, é que a gente não está falando de estrangeirismo empresarial quando é utilizado em marketing, em design, em até algumas empresas jurídicas. A gente não está falando disso, porque isso é uma outra parada que não cabe no tema desse podcast. Então a gente não vai falar isso, porque isso não atinge diretamente a literatura, a não ser para livros que são voltados para o meio empresarial e para o meio dos marqueteiros. E a gente não trata desse tipo de livro aqui, então a gente não vai abordar isso. Tá. Então, sobre esse tema, assim, um panorama geral. Essa questão desse estrangeirismo, ele não é atual. Ele é uma coisa que vem dos primórdios das traduções pirateadas. Então, você tem, assim, aquelas pessoas que liam o livro. Eu lembro de ler essas traduções pirateadas quando eu era criança. Eu lia Percy Jackson no Orkut, que tinha um grupo chamado Máfia dos Livros. Eu tinha, tipo, uns 10 anos, sabe? E aí, né, com 10 anos você não faz ideia do que é pirateado e o que não é, o que é errado, o que é certo. Eu só queria ler Percy Jackson, tinha lá, eu tava lendo. Aí, só que eu lembro de não entender muita coisa que estava escrito. E principalmente por conta, né, dessas traduções que são feitas por fãs, são feitas por pessoas que não têm esse conhecimento da língua e que fazem traduções literais porque é o que elas conhecem. E como é um conteúdo pirata, é um conteúdo ilegal, você não pode ficar falando sobre qualidade, porque tipo, você não espera a qualidade de uma coisa pirata. Agora, o problema é que a gente está tendo uma normalização disso em alguns gêneros literários, em alguns nichos, na verdade, da literatura. Então, você tem certos nichos, certos tipos de livro, onde isso está sendo muito normalizado. E eu falo normalizado porque não é certo você vender um produto que não tem qualidade, porque você está ganhando dinheiro naquilo. E a partir do momento que você se propõe a pôr o seu livro na Amazon para vender o e-book dele, ou pior ainda, vender um físico dele que custa mais caro para a pessoa, o mínimo é você entregar aquele produto
da qualidade que a pessoa espera. E no caso de um livro, o ponto base disso não é uma capa bonita, não é uma diagramação bonita, mas é a revisão, porque é o mínimo que você pode fazer, porque um livro, o que é um livro? Ele não é a ilustração mais bonita de todas, ele é o texto. E se você não trabalha o teu texto, se você não faz com que o teu texto esteja bom, o seu produto que você está cobrando por aquilo, ele se torna um produto ruim. E, Olha! Uau, uau, uau. e assim, Olha! Olha! tipo assim, é porque assim, a gente vê propagandas e propagandas dos livros, aquelas páginas, você entra na página da Amazon, tem tipo 5, 6 ilustrações dos protagonistas em cenas diferentes, que você fica tipo, ai, que coisa mais linda. Aí você vai ler o livro e você se depara com umas coisas assim, sabe? Tipo, você me pega tão bem, sabe? Não é isso que eu quero do teu livro, sabe? Tipo, bota uma capa merda, mas pelo menos um revisor. Tipo, você não precisa de 5 ilustrações no teu livro. Você precisa de um leitor crítico a mais, sabe? E aí, assim, aí tá, muita gente vai dizer que, tipo, porque tem certas coisas que já virou meio que marca registrada, que você sabe que aquele livro um dia foi uma fanfic, porque tem uma coisa específica que é o que me deixa muito irritada, mas que absolutamente todas as fanfics que eu li até hoje tinham. Independente se era uma fanfic de K-pop, uma fanfic de ator, uma fanfic de. Tipo assim, fanfic de livro ou de fanfics de pessoas, todas, absolutamente todas tinham usando uma característica física do personagem como, tipo, um verbo, um apelido, sei lá o que as pessoas estavam falando, querendo usar aquela palavra, mas uma coisa tipo assim, porque se ele é ruivo, então ele é o avermelhado. Se ele tem cabelo azul, é o azulado. Isso, ou tipo assim, se ele tem olhos verdes, é o esverdeado, sabe? Gente, eu não tô lendo um livro do Shrek, sabe? Eu não sei o que você tá querendo dizer com isso. Lembro o livro do Shrek, eu não vou dormir com essa depois dessa. Não, e assim, o que isso mostra quando você tem esse tipo de ferramenta, que eu nem sei se posso chamar isso de ferramenta, tipo essa gambiarra no teu texto. Isso mostra que você não tem conhecimento da língua. E você não tem conhecimento de formas e de mecanismos da língua portuguesa para que você não tenha repetição. Por que você vai usar um esverdeado lá? Porque você não quer repetir o nome do personagem, ou porque você não quer repetir o pronome, algo do tipo. E muitas vezes vale muito mais a pena para o entendimento do teu texto, para a qualidade do teu texto, você repetir aquilo do que você inventar uma palavra. Não invente uma palavra. Você não é Machado, você não invente uma palavra no seu romance colegial de que você tá colocando lá teu pornô de CEO, sabe? Não é o lugar para isso. E isso me deixa muito frustrada, porque você dificulta o entendimento das pessoas, você empobrece o teu texto e você tá tratando o teu leitor como palhaço, porque você tá vendendo um produto que não tá com qualidade suficiente para ir para o mercado. Não tenho dinheiro para pagar uma revisão. Guarda por mais uns 3 meses isso aí, joga no Twitter se alguém quer ser leitor crítico. Tem um monte de gente que, tipo, toparia. Faz uma permuta, dá o teu jeito. Mas, tipo assim, não vende o teu produto se ele não tem qualidade para estar à venda. Não vai, assim, não bota o carro na frente dos bois, sabe? Porque isso prejudica a tua reputação como autor também. Tem autores que, tipo, eu só não vou ler mais. Sabe, eu peguei o livro, comecei a ler, queria comprar o físico, mas eu não vou mais, porque não tem como.
me, tipo, tira totalmente a credibilidade da editora. Tem várias editoras que eu simplesmente não vou mais comprar, porque eu li o livro no Kindle antes de comprar o físico, e eu fiquei, mano, eu não quero isso na minha estante, sabe? Tipo, não porque a história era ruim, porque a história era muito boa, mas porque o texto tava muito ruim. E é isso, Ok, acabou Sally. meu desabafo aqui de 3 horas, frustradíssima, porque eu li, tipo, 3 desses livros. Com a idade de vocês, eu tô aqui no universo já vai fazer bastante tempo. Eu já era um pouco crescida do Percy Jackson. A minha onda anterior era o Harry Potter. Vão vendo, né? E quando eu falo que eu sou da fanfic selvagem, eu sou do tempo do site Geocities. Não é dizer que a internet era tudo mato, mas tinha, no máximo, a agência dos Correios, sabe? Aquela coisa. Já tinha saltado um pouquinho a internet. E a gente tinha pouco acesso, né, a material estrangeiro e de repente apareceu um monte. Então, isso foi meio que moldando, né, o idioma da fanfic. Então, da fanfic soar mal traduzida é porque, assim como a música pop, ela é feita para caber no idioma inglês. Então, o idioma português é um pouco mais amplo. Quando a gente tenta se limitar, né, o idioma, fica aquela coisa meio encaixotadinha, meio feiazinha, sabe? Que você não consegue mexer direito. Eu sou do tempo que os livros do Harry Potter demoravam para chegar e também traduziam. Imagina, os livros do quarto para frente, aqueles tijolos, né? E todo mundo traduzia com a ajuda de um amigo novo chamado Google Tradutor, que era horrível. Hoje em dia ele está melhorzinho, mas ele traduzia ao pé da letra. Então, mas na pressa, você lia o que tinha. Algumas pessoas tinham um inglês um pouco melhor, dava uma ajeitada, mas ainda assim soava muito ruim. Então, esse tradutez automático acaba apelando também em 3 linhas, vamos dizer assim. A primeira, como a Sally falou, é a pessoa não consome material em português. Então, ela fica limitada à legenda, ela fica limitada à tradução de orelhada. Então, isso diminui o teu vocabulário, mas não só o teu vocabulário. Isso é a segunda linha de discussão. Não é só o teu vocabulário que diminui, é a sua capacidade para você conseguir se explicar e se expandir na história. Quando você fala o cara do esverdeado ou avermelhado ou não sei o que, é um pouco isso também, porque se você tem um pouco mais de repertório, um pouco mais de vocabulário e de modos de explicar, você consegue explicar sem precisar dessa alavanca, né, desse atalho, né, de texto, que é um atalho muito anglo-saxão. Eles têm muitos advérbios e pouco uso para eles. Então, o vocabulário é menor mesmo. É uma coisa muito ridícula. Eu escrevo tanto em inglês quanto em português. Né? Já fui publicada em inglês, já fui publicada em português. E são 2 raciocínios completamente diferentes. Eu falo até de brincadeira que é uma coisa estanque. Quando eu estou escrevendo em inglês, eu fico desesperada porque eu quero falar muito, né? Boa latino-americana, fã de telenovela que eu sou, eu quero falar pelos cotovelos e o idioma não me permite, eu tenho que ser contida, até porque os editores de ficção especulativa em inglês, eles não gostam de texto longo, então você tem que ser contido, ao passo que se eu for tentar ser contido em português, o texto não sai, fica ruim. Então, são 2 Ai. cabeças diferentes. Fica muito ruim. E é isso que a gente tem de tradução ruim também, porque uma tradução do idioma para o outro boa é como se a pessoa estivesse falando com você no idioma original. Por exemplo, um exemplo bom, as traduções do Stephen King no Brasil, da Regiane, minha best, né? Ai, gente, mamãe. Eu amo ela de paixão. E agora, por que eu cito muito ela? Eu não leio Stephen King em inglês. Eu leio ele em português. Por quê? Porque eu prefiro o Stephen King filtrado pela voz da Regiane. Certo? E a primeira vez que eu li o Percy Jackson fui com ela também. Eu morria de dar risada porque eu lia e falava assim, nossa, isso aqui tem certeza que
Rick Riordan não tem algum parente brasileiro, alguém no Rio, não é possível essa piada tá aqui, sabe? Outra tradutora que eu gosto muito, e eu sou meio suspeita porque eu já publiquei ela, que é a Jana Bianchi. Ela conta umas piadas, Maravilhosa. né? Assim, eu tenho muito orgulho de ter publicado o Lobo de Rua primeiro, né? Ela bota umas piadas nos textos que você fala, ok, eu não tô vendo piada de bumbum aqui, né? Sabe? Ela pega os trocadilhos e você vai mexendo e você vai olhando e fala assim, cara, você não fez isso comigo. E a graça do tradutor, da tradutora boa, é que ela bota a história no teu universo, no teu nível. Eu não consigo lembrar quem é que traduz Salman Rushdie no Brasil, mas também é no mesmo nível. O cara fala com você. Agora, uma tradução ruim, ela não está falando com o leitor, ela está falando com ela mesma. Ela está se autorreproduzindo. Né? E aí que você tem entra o terceiro ponto. Para quem que o texto está falando? Com quem o texto está falando? Porque para você chegar no leitor, você tem que falar no nível do leitor. Então, com quem esse texto está falando? Porque a ideia da fanfic, ela é um meio circuito fechado. Só os fãs leem, só os fãs entendem as referências. Por exemplo, eu tenho um amigo que adora o BTS. Ama de paixão. Eu não consigo dizer quem é quem, sabe? Se eu for Eu ler tenho o uma mesmo fanfic, problema. se eu for ler o fanfic do BTS, eu não vou entender a piada interna, sabe? Então, o problema do fanfic é esse, quando a fanfic expande, e aí a gente tem o livro baseado na fanfic, a piada interna fica estranha. Por quê? Porque você está acostumada a trabalhar só nesse circuito fechado, só o fã que lê, só o fã que lê. Quando abre esse leque, ok, eu vou publicar uma história baseada nisso, mas não tem nada a ver com isso. Você olha e fala, eita, tá, eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho a referência. Funciona às vezes? Funciona. Tem algumas histórias baseadas em fanfic que, quando se tornou uma história, vamos dizer, original baseada, mas original, funcionou. Eu olhei, ok, você tem os chamados tropos, né? Isso também é um estrangeirismo. Olha aí, tá vendo? A gente não escapa deles. Você tem os tropos, você Sim. consegue entender os tropos, mas você não tem a piada interna. Então, isso é um problema da fanfic transformada em material original. Sim, a gente tem um problema de mão de obra, né? Porque quando você é um autor independente, e eu trabalho com gente que foi autor independente antes de chegar na DB, a Dame Blanche é uma das menores editoras do Brasil, o escritório tem 5 metros quadrados, certo? Menor do que isso, são armário de vassoura. Então, você já tem o cara que já está trabalhando com o independente há muito tempo. Então, o independente é isso. Ou tem a grana para pagar o beta reader, pagar o revisor, ou tem a grana para pagar o capista. E aí fica na dúvida, né? O que você paga? O que você paga primeiro? A minha recomendação é sempre, pague o seu revisor. Pague bem, né, o revisor, porque a capa se troca, sabe? Inclusive, eu acho o máximo. Né? Por falar de brincadeira que a capa tem edição especial. Eu li esta história desde que a capa foi feita do Paint. É fã, né? Mas o texto não. O texto, uma vez que você leu, você fica que nem a Sally. Quem é que foi que eu li aqui? Sabe? E assim, pra ser sincera, tipo, se você tá lendo um e-book, você vai ver a capa uma vez. Quanto muito, né? Exatamente. O texto você vai ficar com você ali por, tipo, horas, dias, semanas, dependendo do teu ritmo de leitura. Então, e assim, eu entendo que você precisa investir numa capa porque é o que chama o teu leitor. Mas o que mantém ele lá não é a capa, é o texto. O texto tem que estar Controvérsias. Controvérsias. Mas eu, como editora, claro, também tenho que trabalhar a capa bonita, não é modéstia às favas, as capas da Dami são muito bonitas. Mas Sim. meu problema é o texto, porque é a coisa que a pessoa vai me encher o saco depois. Ninguém nunca. A Dami está funcionando desde 2016. Eu já tive e-mail de leitor reclamando de muita coisa em texto. Algumas são mancadas minhas? São. Porque eu sou uma pessoa só para cuidar de tudo, às vezes dá merda. Aparece lá o erro, tal. Mas eu nunca tive reclamação de capa. Então, o texto é o que é o problema. Aí você mencionou os nomes tipo Liam, Dinah, Harry. Essa é uma
briga que eu tenho constantemente. Inclusive, eu publicava uma newsletter que falava sobre dicas de escrita, que uma delas era justamente sobre nomes de personagem. O nome é um destino. Então, se você tem uma Mary no Rio de Janeiro, ela tem que ter um belo motivo para ela se chamar Mary, sabe? Tipo, na verdade, ela chama Maria Aparecida, mas ela não gosta de lembrar que ela chama Maria Aparecida, então ela prefere ser chamada de Mary, sabe? Eu tinha uma grande amiga minha que era a Aisha. A-I-S-H-A. Aisha, né? Mas os pais dela eram libaneses, sabe? Então tinha um motivo para ela chamar Aisha, sabe? Mas fica, de fato, aquela coisa muito descolada da realidade, né? Se você quer escrever um Taylor, ok, cara, assume de uma vez que a tua história se passa no estrangeiro e escreve história no estrangeiro de uma vez por todas, sabe? Não tem problema. Você pode escrever a tua história em Marte, por tudo que me importa, contanto que você pesquise direitinho, né? A história agora. A história se passa no estrangeiro e os caras estão, por exemplo, fazendo vestibular. Ou a história se passa no Brasil e os caras se chamam Taylor e Harry, e sem ter um motivo específico pro cara chamar Harry ou Taylor, bicha, de duas uma, né? Vão me dar um motivo, eu mudo o nome do personagem, não é, dos dois não dá. Então eu fico muito braba com essas coisas porque, de novo, você está se limitando, né? Você tem também um pouco, e aí talvez seja um vespeiro mexer nisso, você vai escrever, eu vou escrever a história se passando no Brasil, mas não tem graça. Se você me der aqui mais uma meia hora, eu consigo te dar 35 livros que se passam no Brasil e que tem muita graça, sabe? A gente vai ter que fazer outro episódio para falar disso. Só disso, né, cara? Porque você tá querendo imitar a série, você tá querendo imitar o filme, imitar o negócio, bicho. Ou uma coisa ou a outra, né? Se abre para o mercado nacional para valer. As histórias que é capaz de você ter romance de CEO se passando no Brasil, viu? Não precisa imitar. Eu leio muita tranqueira, né? Por diversão e por trabalho. Então, o romance erótico, romance de CEO, romance de jogador de hóquei. Agora tá na moda, né? O jogo, tradução. Eu só não leio mafioso, tenho limites. Então, cara, se você vai fazer, faz. Se o personagem a história se passa nos Estados Unidos porque você assiste a série, escreve. Ok, esse é o último bloco deste programa. E para fazer como a gente faz em quase todos os episódios, nós vamos adicionar a palavra dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes / leitores. Então, eu não vou citar nomes de todas as pessoas que eu vi escrevendo sobre isso na internet para preservar a identidade dessas pessoas. Só vou citar as mensagens. Primeira mensagem, abre aspas. Não gosto quando descrevem assim. Não gosto quando usam POV assim. POV seria point of view, tá, gente? Ou ponto de vista. Não gosto que usem esse termo no hot. Ou não gosto que tenham isso nos livros. Não leio tropo tal ou não leio assunto tal. Esse autor usa advérbios demais. Ou usa estrangeirismo demais. Ou tem cena sexual demais. Ou tem cena sexual de menos. Eu não vou ler porque é slow burn. Ou não vou ler porque é rápido demais. E etc. Hi. Na verdade, ela escreve o seguinte: se você ouvir cada uma dessas pessoas, o seu texto vai sair bom. Vírgula, confia. Super. Fecha aspas. O que eu queria de vocês, para que vocês comentassem sobre essa fala, é o seguinte: eu sei que vai chegar o cruzamento dessa fala aqui com o que a série estava falando no bloco anterior, sobre o texto valer mais do que os itens adicionais do livro. É por isso que eu estava falando lá no fundo. Nem sempre. Há controvérsias. Porque a depender do nicho para onde você vai encontrar muitos escritores iniciantes
no mercado independente, que eles não prezam pelo texto que eles estão entregando. Eles prezam pelo hype que eles vão ganhar depois disso. E é a tua escolha, né, cara? Você quer ser Exato. escritor ou você quer o hype? A Dá pra maioria quer o fazer os hype. dois. A maioria quer o hype. A Pode maioria. Não siga todas essas conversões, porque você perde a tua liberdade como escritor e fica preso a certas conversões que te encaminham para o hype, que nem às vezes não é tão certo assim. É isso, Olha, gente, abri. não, tem uma frase que assim, parênteses explicação, eu tenho poucos autores de estimação e um deles é o Ray Bradbury. Se você gosta de ficção científica, lê o Ray Bradbury, você não vai se arrepender. Maravilhoso. Ele é o meu, assim, eu queria ter um avô que nem ele. Super, né? E uma coisa que tem um livro muito legal do Ray Bradbury, que é o Zen e a Arte da Escrita. Tá publicado em português, se eu não me engano, pelo Arqueiro, eu vou conferir daqui a pouco, mas ele tá em português, Zen e a Arte da Escrita. E ele fala justamente esse conselho. Cara, você tem que escrever para uma pessoa. Porque se você abrir a janela e for pedir opinião para o mundo, ele fala uma expressão meio chula que eu não vou aqui, né, botar em tradução. Se você se abrir para o mundo, tudo que você vai conseguir uma bela de uma pneumonia. Então, tipo, a sua opinião é a sua opinião. Quem está mandando neste texto é você, né? Se você for ficar ouvindo todo mundo falando assim, porque precisa disso, precisa daquilo, né? O negócio não sai. Poucos textos você consegue escrever para o comitê, sabe? E o comitê está sempre certo, exceto quando você publica e ninguém lê, né? Então, você tem que ter um leitor na tua mente. Pode ser, sei lá, no meu caso, meu marido, sabe? Se eu conseguir fazer o Luiz Mauro rir, ganhei o dia. Pronto, tá ótimo, sabe? O resto dos outros leitores, o público vai gostar? Eu não sei. Quantas pessoas tem no mundo? Eu não vou conseguir agarrar todo mundo. Foca num, né? E esse você tem que gostar. Se você abrir a janela para o mundo, tudo que você consegue é uma pneumonia. Eu posso ficar falando eternamente, mas é tipo, eu gostei dessa Eu já pessoa. sou um pouquinho mais radical. Eu acho que você não pode. Você tem que ter uma pessoa que você sabe que não tem medo de te criticar. Sim, o seu leitor ideal é aquela pessoa que vai falar para você, escuta, eu entendi. Isso. Tipo assim, mas... porque você não pode dizer assim, passou por leitura crítica, a leitura crítica é tua melhor amiga. Sabe? Tipo, tenha assim a noção de que às vezes você tem certos amigos que não vão te criticar, isso não tá errado. Às vezes, tipo, eles só não se sentem à vontade de falar isso pra você. Ou então, uma coisa assim que eu acho que é importante você pegar alguém que você gosta das mesmas coisas que aquela pessoa gosta. Então, você lê um livro, você ama um livro específico, você acha um livro muito bom e você vê que aquele livro tem uma aceitação muito alta do teu público e você faz com que, tipo, as pessoas que gostam daquele livro leiam o seu e digam se tá no mesmo parâmetro. Mas o problema nisso é que, como essas coisas estão muito nichadas, essas características, esses estrangeirismos estão muito nichados, acaba tornando até, assim, tipo, parte do trope, sabe? Tipo, você já espera que aquele livro vá ter esse tipo de coisa e você não vê crítica. Porque todas as pessoas que leem, sei lá, Hot de CEO já estão acostumadas a ler em todos os livros de Hot de CEO esse tipo de escrita. Então elas não perderam a sensibilidade, assim, sabe? Tipo. Foi o que eu falei do circuito fechado, né? Quando você só lê uma coisa, você reproduz, né, os vícios de linguagem e os vícios de narração desse gênero. Não é só no erótico. Tipo, ficção científica, eu trabalho com isso desde 2016. Eu consigo apontar, quando eu recebo o texto, se a pessoa só leu os clássicos. A gente fala de brincadeira que é o ABC, né? Que é o Asimov, Bradbury e Clarke. Que ele só leu o ABC, só de ler as primeiras páginas, porque repete,
Não, os mesmos maneirismos, os mesmos personagens, a mesma introdução. Então, é isso também, né? Quanto mais você só lê no teu gênero, mais você fica no circuito fechado. Assim, tem uma diferença do o que a sua leitora espera no gênero, porque, por exemplo, romance tem as regras do jogo, né? O romance é o casal que vai ter um final feliz no final do livro, apesar do obstáculo que aparentemente é intransponível. Isso são as regras do Romance Writers of America, sabe? É um casal que vai ter muitos problemas e no final é garantido um final feliz. A sua leitora está esperando isso. Agora, dentro dessas regras do jogo, você tem aí a capacidade de você contar uma história maravilhosa ou você ficar repetindo circuito fechado. Aí entra a questão de você ter repertório. Você lê fora do... Os melhores romances por exemplo, eu gosto muito de históricos. Os melhores romances históricos que eu já li, você sacava que a pessoa estudou a época, e sacava também que tipo, ela gostava de mistério, gostava de história com vampiro, porque você tem as outras pegadas, você olhava assim, opa, isso aqui não tá igualzinho, né, ao outro livro. Aí você vai abertando o olho e fala, uau, sabe, ok, tem algo aqui. Aí é divertido. Tem algo aí. Passando para a próxima, a gente Vamos lá. tem essa quase crítica ao estudo do nosso tema de hoje. Abre aspas. Ai, pipipipopó, não pode estrangeirismo dos livros. Fecha aspas. Diz a pessoa usando seu iPhone dentro do shopping, esperando o seu pedido no fast food. Claro, usando o termo bookstan na hora de postar sobre livros. Enfim, a hipocrisia. Sobre isso, eu tenho um outro tweet que eu também postaram. E assim, uma pessoa postou: reclamar de estrangeirismo é perda de identidade com o português brasileiro, uma língua que é remix de pelo menos outras 6 juntas. Daí uma pessoa repostou, comentou assim: uma coisa é estrangeirismo, outra coisa é a pessoa escrever a atitude deixou fulano azul, o que é só tradução literal de uma expressão que não se aplica à nossa realidade. O português é uma língua riquíssima para você resumir em remix de outras. Então, assim, é exatamente isso. Tipo, eu, pessoalmente, eu não me importo nem um pouco de se você está colocando teu livro nos Estados Unidos, na China, na Coreia, na Europa, eu não tô nem aí. Onde se passa, não tô nem aí se o teu personagem se chama Jack Sparrow, sabe? Tipo, pra mim, Uau! tá bom, ok? Porque isso é uma escolha tua e tá tudo bem. Agora, você fazer uma tradução literal, você escrever uma coisa que não faz sentido na língua que você está escrevendo, isso não é uma escolha. Isso é só, tipo, é uma escolha. É escolha de falta de pesquisar. Você está escolhendo não estudar. Essa é a única escolha que você está tendo. Mas, tipo assim, mostra claramente que você não se dedicou para aquele livro. Você não está se dedicando para aquela escrita porque você não se deu ao trabalho de, tipo, procurar uma expressão que funcionasse na língua, sabe? Então, eu acho que é isso, tipo, usar estrangeirismo, usar shopping, iPhone, ou até umas coisas assim, tipo, umas gírias que a gente usa no dia a dia mesmo, sei lá, que nem eu tava vendo tem gente que fica irritada quando falam assim, porque o shape, tipo, de academia, do corpo, né, de alguém. Mas, assim, é uma coisa que existe no dia a dia, tipo, o meu irmão, que é rato de academia, ele fala shape, às vezes. E, tipo, aí já soa natural dependendo do personagem que você está colocando. Não é isso que a gente está reclamando. Não é esse estrangeirismo. O nosso problema é você fazer essas traduções que não fazem sentido. Mas essa ideia da expressão idiomática, né? Sim. Até procurando dicionário, o idiotismo, a palavra existe, juro por Deus.
que é literalmente você traduzir a expressão idiomática ao pé da letra e ela não fazer sentido no idioma traduzido porque você não tem o referencial. Por exemplo, It's raining cats and dogs. A gente fala, tá chovendo cão e gato? Não, tá chovendo canivete. Em português a gente fala, tá chovendo canivete, né? Sim. Ou então, Sim. eu tenho uma expressão em holandês que eu adoro, que um dia as pessoas vão colocar, né? E traduzido é mandar o gato. Ah, mas eu não quero ir no compromisso, acho que eu vou mandar meu gato. Em holandês, eu não consigo pronunciar em holandês, né? Mas eu adoro essa expressão. Tipo, o francês... Tem uma em inglês que também traduzem mal, que é aquela de wrapped around the little finger. Que, tipo, sim. que traduzem, às vezes, é só você falar, tava na palma da mão, sabe? Tipo, fulano, sei lá, fulano tá na palma da mão dele. Existe isso. Existe essa expressão pra gente. Exato, mas você traduzir, tá no teu mindinho. Como assim no meu mindinho? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas assim, o cara tá no shopping esperando o fast food, e depois ele provavelmente vai comprar um batom e vai depois na boate. Batom e boate são do francês, sabe? Ou vai pra rave, nem que seja. Ou vai pra rave, sabe? Até carnaval não é brasileiro, não é português, é italiano, carnevale, sabe? A questão é assim, aí tem 2 pontos, né? Primeiro, o idioma vivo, ele recebe a influência de fora, certo? Nossas bisavós, né, elas tinham influência do francês, porque francês era o idioma da moda, certo? A gente tem influência do inglês porque é o idioma do dinheiro, certo? Então a gente vai ter delivery ao invés de entrega, vai ter o shape ao invés de falar de forma, a gente fala e-mail ao invés de correio eletrônico. Os nossos amigos portugueses chamam o mouse de ratão, certo? A gente chama de mouse. O idioma vivo, ele vai transformando as palavras, certo? Disque, coisa, não tem em inglês. Mas a gente inventou que tinha, sabe? Então... O tipo telemarketing. É telemarketing, não faz o menor sentido em inglês, mas juntou duas palavras. Shopping center também não, sabe? E assim, você não tem como você falar com naturalidade que a pessoa trabalha no telemarketing sem falar a palavra telemarketing. O que você vai falar? Trabalha numa empresa de telefonia. Não é natural. Não soa natural num diálogo. Até porque empresa de telefonia pode estar consertando o telefone. Não é a mesma coisa que vender. Mas, por exemplo, a gente fala ok, fala drive-thru, fala jeans, fala bife, porque não é nem a tradução a pé da orelha, porque seria steak. Fala iogurte. Fala iogurte. Fala shampoo. Fala fintech, fala startup, fala streaming, fala skate, fala game, sabe? O idioma, ele é amplo e ele é elástico. E essa é que é a graça do idioma vivo, sabe? Ele aceita. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é você tentar forçar, né? Fazer o dinossauro caber na casinha do cachorro. Que é o fodendo, ele é fodendo maravilhoso. Meu bem, fala que ele é, pegou aqui palavrão, né? Outro termo que falaram também no Twitter ali foi o quente. Ela é tão quente. Tá com febre, meu bem? Cara, isso aí me ela preocupa. Ela é gostosa, pronto. Fala que ela é gostosa, meu bem. Ela é gata. Não, a gente tem, deixa eu fazer o meu papel de nerd de rock and roll aqui. A gente tem músicas como a do Erasmo Carlos, que gravava em Barão Vermelho, Você Me Acende, que seria uma tradução de Turn Me Up, mas essa referência, se fosse utilizada numa história, não seria muito fácil de pegar. Então, usar a palavra quente para significar gostosa não vai funcionar na maioria das vezes. A não ser que você tenha um contexto muito específico para isso, como esse que eu acabei de apresentar. Viva Erasmo Carlos falando nisso, né? Viva Erasmo Carlos. Porque aí que tá, de novo, a questão do contexto que mata, né? Mas, por exemplo, o fodendo maravilhoso. Cara, por que você não fala literalmente? E aí, bota o bip, né? Ele é bom pra caralho.
Pronto, gente. Resolveu. É que nem numa vida passada eu trabalhava com gastronomia. Você quer me deixar irritada? É pensar na ideia de cumbuca. Cumbuca. E o cara fala bom. Bicho, tigela. Cumbuca. Não fala bom. Até porque ninguém consegue pronunciar essa palavra direito. Bom. É verdade. É que nem eu falo de brincadeira que o TH, palavras com TH entregam brasileiros a 2 km de distância, que não fazem cuspir. Nossa, isso é Falar ótimo. think, não sink, mas sempre tinha um que falava sink, que é afundar. Então, tá vendo? Tem essas coisas todas. O idioma é uma bagunça. A gente tem que aproveitar que ele é uma bagunça, sabe? Senão somos brasileiros também, pelo amor de Deus, não virar tudo português, que português de Portugal tem assim, um medo, assim como os franceses, tem um medo do idioma estrangeiro, sabe? Tem o medo que isso vai invadir e vai descaracterizar o idioma e toda a graça. E eu já sou mais do tipo, ok, se vamos fazer. Mas, pelo amor de Deus, tem hora e tem lugar para isso, né? Não me dá o realizar, não me dá o atualmente, né? Actually, Eita. ai, meu Deus do céu. E não me dá Complicado. performar. Ei, Laia. Eu entendo o conceito, mas eu fico assim, ok, esse estrangeirismo me dói. Eu entendo o conceito, por exemplo, drag queen. Drag queen se apresenta, drag queen se performa. Mas você fica assim, dependendo do contexto, você fala, ai, não! Apresentar tá bom, sabe? É. Mas todo mundo tem uma birra de estimação, essa é a minha. Não vai dar tempo de ler todas as mensagens que os nossos seguidores mandaram. Eu vou ler apenas 2, que resumem muito bem qual foi o resultado que a gente teve das quase 16 mensagens que a gente recebeu essa semana. Muito obrigada a todo mundo que participou, aliás. O Wilson Júnior escreveu pra gente dizendo que incomoda muito para ele bastante prosa em português que parece mal traduzida do inglês, que basicamente foi a grande parte do tema do nosso episódio que a gente discorreu aqui. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que o tradutez é um problema sério hoje em dia, é fruto de autores que consomem pouca literatura brasileira, e a maioria possui um bom entendimento do inglês e, ao escrever, acaba fazendo tradução direta de termos. O que ele acha interessante é que o trabalho da tradução justamente evita fazer esse tipo de coisa e busca localizar as coisas para fazer mais sentido para quem está lendo no fim, que é o leitor brasileiro. Ou seja, existem livros nacionais cuja prosa é mais estrangeira do que a de livros traduzidos. E os livros que a Rejane traduz, do Stephen King e de outros autores, são bons exemplos disso também. E é uma coisa que incomoda bastante. Por isso eu concordo bastante com essa opinião do Wilson. A nossa pergunta da semana foi se leitores brasileiros já tinham desistido de ler livros nacionais por causa da aparição do tradutez ou estrangeirismo. E a grande maioria respondeu que sim. Teve gente que respondeu que se lê o estrangeirismo na sinopse, ele já larga o livro. Teve gente que abandonou o livro não por estrangeirismo vindo do inglês, mas vindo de outra língua, que eles simplesmente odiavam a língua em si e abandonaram esse livro. Certeza que era gente que não gosta de K-pop e viu, tipo, um nome. Na verdade, era italiano. Nossa, Era italiano, mas deixa pra lá. Eu tenho isso em espanhol. Às vezes É máfia. Era romance de máfia. de máfia. Ah, nossa! Isso, Ai, meu Deus. romance de máfia, às vezes também a pessoa vai pegar no Google Tradutor, e aí, tipo, bicha. É muito bom, é muito engraçado, sério, é muito engraçado. Não, e é muito engraçado. Teve... Quer dizer, napolitano não fala italiano, ele fala napolitano. Sim. E aí, tipo, a pessoa fica aqui os braços cruzados. Ele tá usando essa expressão mesmo? Né? Ok, deixa quieto. Poliglotas sofrem. Vamos lá. Muitos dos nossos seguidores e ouvintes reclamaram sobre o uso de nomes em estrangeiros dentro dos livros. Um deles foi o Leon Nunes, dizendo que não tem motivo, não existe um motivo para ele de você querer criar uma história
que se passa em Nova York com nomes de pessoas sendo estrangeiros, se você é um escritor brasileiro, porque existe uma forma de fazer com que essa história se passe em São Paulo e tenha o mesmo efeito e o mesmo impacto, certo? A não ser que o contexto da história prove ao contrário. Teve gente como a Adri que só de ver nomes estrangeiros na sinopse já larga o livro, não consegue levar a sério a história. Nossa, tem que pouco, né? Que tem opiniões muito fortes e opiniões moderadas também. E por último, eu vou falar da opinião do Kaique, que deixou de ler um livro, mas não era exatamente sobre estrangeirismo, é porque ele estava lendo um livro que se passava em São Paulo, porém tudo naquele universo daquela cidade que é retratado com nomes e termos em inglês. E ele não entendeu o porquê disso. Tá, gente. De novo, se vai fazer estrangeiro, assume. E, tipo, falo de cátedra porque eu já escrevi histórias em português que se passam no exterior. Mas são de locais que vivi, locais que conheci. Então, eu posso dizer, o meu argumento é que eu fiz a pesquisa, né? Mas é aquilo, se você vai fazer, banca. Senta, pega o Wikipedia do lugar que você quer fazer, pega o Google Maps, né? Dá uma pesquisada, banca. Né? Se você quer mesmo a história do estrangeiro, banca. Não tem Exato, ninguém vai tirar tua carteira de autor porque você escreveu a história em Connecticut. Mas, contanto que Connecticut pareça-se, pelo menos com as fotinhos, né? Que a gente vai encontrar na pesquisa. Eu vou mostrar um dos negócios que tá na minha lápide, junto com leia muito, leia fora do seu gênero, né? Pelo amor de Deus, pesquisar não cai o braço. Juro. Ai. Eu, enquanto escritor independente, quando eu fui escrever o primeiro livro que se passava no exterior, na Alemanha, no caso, eu fiquei mais tempo pesquisando do que escrevendo em si. Normal. E eu nunca pisei fora do Rio de Janeiro. Não, eu fui escrever um livro que se passava... Eu já morava aqui em Curitiba e eu fui escrever um livro que se passava em Curitiba. E não era nem um livro, era um conto. Eu acho que tinha 3 ou 4 capítulos, assim. E aí, eu fui escrever, eu passei horas pesquisando, mas assim, tipo, horas pesquisando uma rua, sabe? E tipo, olhando no Google Maps. E aí eu dizia, tá, amanhã eu vou lá. Daí eu ia lá na rua, eu dizia, não é isso que eu quero. Daí eu voltava pra casa. Então, tipo assim, às vezes você acha que você conhece o lugar, mas, tipo, nessa pesquisa eu descobri que, por exemplo, Curitiba é a cidade é a capital com o maior número de prédios abandonados do Brasil. Então, cara, tipo... quantidade de história mal assombrada que dá pra fazer nesse bagulho, né? Tem. Significa que se você não conhece, você vai descobrir, você vai pesquisar. Basicamente, é esse o corolário, né? Tipo, você não... Escreva sobre o que você conhece. Se você não conhece, pergunta que não vai cair a língua, sabe? Pesquisa, abre uma pasta do Pinterest, vai atrás. É parte do processo. Agora, se você quer ser um autor, você não quer o hype, você tem que pesquisar. Então, às vezes você fica louco. Eu falo de brincadeira que pesquisar é minha procrastinação favorita. Posso passar horas pesquisando. Escrever que é bom, escreve, né? Tipo, já terminou o capítulo? Então... Eu vivi isso. Minha gente tá me ouvindo. Eu aposto que ela tá assim, chacoalhando a cabeça. Você faz isso mesmo. Faço. Mas é normal. Sabe? Ai. Você vai ficar na dúvida, sabe? E segue. Ai. Gente, é isso. Obrigada a todas que ouviram até aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.